Relacionamentos saudáveis não se constroem apenas com boas intenções, mas com atitudes. Vamos falar sobre isso hoje? Bom dia! Espero que hoje seja um dia abençoado na sua vida. Vamos ler Efésios 4,15, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos lá, relacionamentos saudáveis não se constroem apenas com boas intenções, mas com atitudes guiadas por verdade, respeito e amor. É comum que o excesso de silêncio ou a ausência de limites cause distanciamento e feridas difíceis de curar. Como assim o excesso de silêncio? Num relacionamento é necessário que nós falemos para o outro, falamos, para o outro o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Até a gente consegue ir até onde o outro pode ir. Há necessidade de ter essa confiança. Porque muitas pessoas, elas não falam. Elas vão deixando levar, e às vezes o outro faz algo que ela não gosta. E o que ela faz? Ela guarda para ela. Ela fica magoada, ela vai guardando para ela vai deixando as coisas andar. E isso é prejudicial. Porque às vezes a outra pessoa nem sabe que está fazendo mal para a outra. Por quê? Por causa do silêncio. Por causa da falta de comunicação, que é algo essencial em um relacionamento. Respeito, respeitar o limite do outro. O que às vezes para você não tem importância, mas só isso, para o outro tem. Precisamos entender que o outro foi criado em um ambiente diferente, por pessoas diferentes, educação diferente, várias coisas envolvidas, e a outra pessoa não é igual a você. Então, algumas coisas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu conheci uma família que eles brincavam de falar o defeito do outro. Seu nariz é grande, seu nariz é grande. E eles brincavam com isso. Para eles era normal. Para outras pessoas, não. Por quê? Porque você está cutucando em algo que magoa ela, em algo que ela não gosta nela, em algo que faz mal para ela. Para alguns, normal, para outros, não. Então você pega uma família daqui, uma pessoa daqui, uma pessoa daqui e elas casam. O que acontece? Essa daqui que é acostumada a falar do defeito do outro, vai falar do defeito da outra pessoa. Só que a outra pessoa, ela não nasceu no lar que era brincadeira, que era todo mundo levava esportiva, falar isso. Não. E aí o outro vai falar mal de algo que ela acha que é um defeito dela, vai magoar. E se ela não abre a boca e fala, aquilo vai aumentar, a mágoa vai aumentar. Por isso que é tão importante, eu estou dando um exemplo de várias coisas que podem acontecer. Para quê? Para mostrar o quão é importante ter comunicação. O quão é importante a pessoa não ficar em silêncio e falar o que ela gosta, o que ela não gosta, o que magoa ela, o que não magoa. E cabe a outra pessoa o respeito, respeitar, mesmo que ela fale, mas essa coisa é tua. Para outra pessoa não é. E é aí que vem o respeito. E é aí que é o bonito, que é o lindo. Um aprendendo com o outro, um entendendo o outro, um curando o outro, um falando, olha, até aqui você pode, mais do que isso, me magoa. O entendimento com outros, ok, então eu não vou ultrapassar isso. Isso é o respeito, isso é o amor. Isso gera uma confiança.
uma comunhão, porque um entende o outro. E assim cada um vai se abrindo mais com o seu parceiro. E isso cabe para tudo. Amizades, relacionamento de pai e filho. Porque às vezes o pai faz algo que magoa o filho. E quando o filho fala, se ele fala com sabedoria, é tão lindo quando o pai entende e respeita. E também é o contrário, quando o pai fala e o filho respeita. Envolve várias coisas, gente. Igual, por exemplo, tem pessoas que falam, ô coroa, ô velho, e às vezes o pai não gosta. O pai chega, explica para ele, conversa com ele, ele entende, ok. Às vezes, e tem pai que não importa. A minha mãe, quando eu era mais jovem, falava coroinha, coroinha, chamava de coroinha. Ela nunca importou. Era a minha forma carinhosa. Mas se ela não gostasse, o que ela tinha que fazer? Chegar e falar, minha filha, não fala assim não. E eu entenderia. Tá entendendo que isso gera colunas para relacionamentos? Confiança, respeito, amor. Tudo isso devido ao quê? A não ficar em silêncio, mas ter comunicação. Vamos continuar, que eu já falei muito. É comum que o excesso de silêncio ou a ausência de limites cause distanciamento e feridas difíceis de curar. Deus nos convida a crescer também nos vínculos, aprendendo a amar de forma madura. Isso envolve falar com sinceridade, mas com graça. Não é aquela sinceridade bruta. Falar com graça, ouvir com empatia, sem abrir mão da própria voz. O que quer dizer isso? Cada um tem sua individualidade. Não se perca, não perca a sua essência por causa dos outros. Relacionamentos fortes exigem coragem para ter conversas difíceis, disposição para perdoar e humildade para recomeçar. Conversas difíceis. Não deixe conversas para amanhã, para outro dia, para depois. Ou não fique sem falar porque não quero falar nesse assunto, esse assunto me desgasta. Resolva. Mas resolva com respeito, com amor, sem deixar para amanhã o que pode ser resolvido hoje. Não é sobre perfeição, mas sobre compromisso com o cuidado mútuo. Em Cristo aprendemos a construir pontes onde antes existiam muros. Construir pontes. Comunicação. Amar bem é um exercício contínuo de presença, escuta e entrega. Presença, escuta e entrega. Quando alguém for falar com você, quando você for conversar com um amigo, com o seu cônjuge, com o filho, esteja presente, ouvindo. Não é presente olhando no celular ou olhando para a televisão e o outro falando, não. Se faça presente, ouvindo a pessoa, entendendo a pessoa, dando atenção para a pessoa. Aquele momento é seu e dela. Isso é muito importante. A pior coisa é você estar falando com alguém e você estar percebendo que ela está prestando atenção em outra coisa, escutando outra coisa e não você. Relacionamentos se fortalecem quando há espaço seguro para afeto, verdade e escuta mútua. Amar não é fugir do confronto, mas escolher o caminho da honestidade com respeito, mesmo nas conversas difíceis. A maturidade relacional se revela quando conseguimos nos expressar com clareza e ainda assim permanecer com o coração aberto. Exercício terapêutico.
Escolha uma relação que tem feridas abertas ou distanciamento. Alguém que você vê que está tendo um distanciamento ou que tem feridas abertas, mágoas. Escreva com honestidade o que sente, o que precisa dizer e o que gostaria de reconstruir nesse vínculo, nesse relacionamento. E depois, em oração, entregue essa relação a Deus, pedindo sabedoria e cura. Reflita se já é tempo de retornar o diálogo com humildade e coragem. Entendeu? Escolha um relacionamento que você tem mágoa ou está distante. Depois você vai escrever o que você sente, o que você precisa dizer e o que gostaria de reconstruir nesse vínculo. Depois você vai orar, pedindo a Deus sabedoria e cura sobre isso, porque para Deus arrancar a mágoa, a tristeza. E depois que você fizer isso, você sentir que você quer de volta esse relacionamento, você tem maturidade para isso, que você perdoou, você reflete. É hora agora de eu voltar esse relacionamento, essa amizade. Às vezes um relacionamento de pai e filho. Se for a hora, prepare o seu coração, que Deus vai abençoar e em tudo seja sincero, tenha respeito, humildade no falar e amor. Amém? Deus pode restaurar o que já estava quebrado, o que estava com feridas, o que estava muito distante. Deus pode restaurar. Amém? Te vejo no próximo devocional.